Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia do Virando a Chave. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre medo. O que é o medo? O que é essa sensação, essa emoção, esse sentir que me paralisa, que não deixa eu seguir o meu caminho, que faz com que as coisas estejam muitas vezes confusas, porque eu perco toda a minha coragem, né? A gente está vivendo um momento no planeta, é um momento mundial de muitas transformações que geram muitas inseguranças e, por consequência, muito medo. Medo de me arriscar, medo de morrer, medo de ficar doente. Enfim, a nossa sociedade é uma sociedade que está vivendo muito medo nesse momento. E nós entendemos que uma forma de simplificar as coisas e contribuir para a gente virar a chave é pensar um pouquinho o que é o medo, né? Como é que, é óbvio que eu estou respeitando, e eu sei que para você o medo funciona de um jeito, para mim funciona de outro jeito, mas de uma maneira geral, nós todos, eu, vocês, todos nós estamos inseridos dentro de um contexto que está gerando, com muitas situações que estão gerando muito medo. Então, vamos responder hoje o que é o medo primeiro. Vamos tentar falar o que é o medo. E eu não estou falando de uma perspectiva da neurolinguística, da neurologia, de como os neurônios funcionam. Eu não estou falando dentro dessa perspectiva. Eu estou falando de uma perspectiva mais holística mesmo. Ampliar a nossa visão, tá certo? Então eu não estou negando nada, não é que o medo é isso que eu estou falando, só isso. É olhar de uma outra perspectiva, olhar de uma outra forma, tá bom? Então, acompanha comigo o seguinte. De onde é que vem o medo? Primeiro que medo, vamos lá, medo é uma sensação, não é? Quando você sente medo, como que você fica? Onde é que fica o seu medo? Meu medo fica no coração, sabe? Meu coração dispara. Eu fico, às vezes eu começo a suar, me dá um nó no estômago muitas vezes. Tem gente que assim, tem medo, corre para se esconder, tem gente que quer olhar logo para ver se acaba o medo. Cada um vai ter uma reação diferente diante do medo. E outra, o medo é muita coisa, tá certo? Você pode ter medo. Esses exemplos que eu dei pode ser medo, por exemplo, que você está numa evidência de ser assaltado, sei lá, de ser abordado, mas são vários tipos de medo, tá? E a gente vai falar um pouquinho de onde é que eles estão vindo, por exemplo, de onde é que vem o medo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu morro de medo de entrar numa piscina, numa lagoa que eu não vejo fundo, que é escuro. Eu morro de medo, sempre tive medo disso. De onde vem isso? Bom, sei lá, não faço a menor ideia de onde vem, mas eu morro de medo disso. Então não vou, não entro, né? E uma vez eu lembro que eu entrei e fiquei, eu tenho coragem, caramba, não tenho coragem de nada. Eu fui, nadei correndo, voltei correndo, falei, não entro mais, não quero. De onde vem esse medo? Não sei de onde vem, nunca me aconteceu nada que eu me lembre. Me acompanha para a gente poder pensar nessa estrutura aqui, que o medo, pensa só, olha, eu tenho, no meu cérebro, na minha cabeça, eu tenho duas formas, né, de pensar. O que está no meu inconsciente, que é uma grande parte do meu cérebro, ocupa, e o que está no meu consciente, que é uma parte menor, tá? No meu inconsciente estão armazenados as minhas memórias, os meus registros de coisas que eu vivi lá atrás, de experiências que eu tive que eu não me lembro, que estão aqui guardadas no meu inconsciente. Ora, imagina o seguinte, você viveu, então estamos falando de vidas anteriores, vidas passadas. Então você viveu experiências aqui que ficaram registros, que deixaram registros. E você não viveu essas experiências sozinhos, óbvio. Você teve uma família, você teve uma tarefa, tá certo? E lembra que a gente está falando que tudo está integrado. Então as suas experiências, elas estão dentro de uma memória, da sua memória káshica, que está guardado no seu inconsciente. Tá, beleza, do que é seu, da sua unidade, do seu núcleo. Mas, se você está conectado com todo mundo, quando você parte para a percepção desse todo, essa memória, ela também vai se relacionar, ela vem também
com a memória da mãe que você teve, do esposo que você teve, da esposa que você teve, dos filhos que você teve. Você não viveu sozinho essa história. Essa memória akáshica aqui, ela vem com o registro no seu inconsciente com as marcas de todo mundo, ou seja, com os medos também de todo mundo. Então, por exemplo, você participou das cruzadas, tá certo? E aí você era um herói, um cavaleiro. Tá, e aí você, sei lá, você desencarna, você tinha uma história, tinha família e tal. E aí você desencarnou numa luta, né? Numa luta lá. Aí a sua mãe, você tinha a sua mãe e a sua esposa. Aí a sua mãe e a sua esposa ficam morrendo de medo porque você morreu nessa luta. Quando vocês encarnam de novo, e aí se relacionando ou não se relacionando, você traz um registro de perda, você traz um registro de sofrimento dessa morte, dessa coisa qualquer, sei lá, o que você viveu, só que não está no seu consciente, está no seu inconsciente. E vai misturar com as memórias e os registros dessas outras pessoas que conviveram com você. Tá, isso tudo está armazenado aqui. O seu consciente, ele vai bloquear, óbvio, ele não tem acesso a tudo isso, tá certo? Ele bloqueia como uma forma de proteger. Então, de onde vêm esses medos? Uma das fontes de medo que nós temos, que está no nosso inconsciente, está relacionada então a essas experiências e essas memórias que a gente efetivamente não está se lembrando. Mas, porém, contudo, entretanto, em determinados momentos, o que acontece? O nosso inconsciente, vamos supor, você vive uma situação aqui, então você está vivendo uma situação aqui, em que de repente o seu inconsciente acha uma brecha e reconhece essa situação com algo que é perigoso, com algo que você já viveu aqui atrás, que óbvio está inconsciente, você não lembra, e você traz para o consciente. Só que é uma situação completamente diferente, inusitada, porque a situação é completamente outra. Você não vai ficar lembrando daqui que você teve, simplesmente você paralisa aqui. O que o seu consciente faz? Na hora que o seu inconsciente joga essa informação para cima, o seu consciente faz: cara, não vai que vai dar coisa errada, tá? Que é esse exemplo que eu usei para vocês, por exemplo, do meu medo de mergulhar num lugar que eu não enxergo. Então, eu nunca vivi nenhuma experiência nesta vida que justificasse eu ter esse medo. Mas o que acontece? O meu consciente diz: não vai não, você é louca? E me dá aquela agonia, e me dá aquela coisa, eu falo, aí vem Cláudia, vem, não tem problema, não sei o que, a pessoa tá lá, se diverte, e eu não consigo ir. Por que eu não consigo ir? Porque alguma coisa me remete, que eu não consigo lembrar o que é, mas o meu consciente diz: não vai, que vai dar merda, vai dar alguma coisa errada. E não fica lógico isso, eu só sei que eu sinto, e muitas vezes eu deixo de me divertir, por exemplo, porque eu tenho medo daquela situação. Que por mais que você diga, não tem problema nenhum, eu tenho medo, ponto e acabou, não vou, tá? Bom, essa é uma das formas da gente sentir medo que a gente não sabe direito como é, por que vem, tá? Uma outra forma são os fatores externos, né? Os fatores externos, eles estão relacionados às questões mesmo de controle. Então são os medos que são colocados para nós para nos manter sob controle, por mais que essa possa ser uma teoria conspiratória para você, mas eu acredito muito, faz muito sentido para mim, né? Então, por exemplo, essa coisa toda que a gente vê na mídia, nas redes sociais, que de repente entra assim, você começa a ter medo de ficar doente, aí observa que assim, olha, a gente falou isso essa semana e eu vou colocar aqui, depois a gente vê o que a gente faz. Observa que assim, para você poder, antes da campanha da vacinação, você tem um monte de gente que fica doente, aí começa, porque os postos estão cheios de gente doente, porque a gripe, e aí está todo mundo querendo vacina, compra vacina, blá, blá, blá.
Cara, assim, a gente funciona muito sobre medo. A gente funciona muito impactado pelas notícias que nos amedrontam. E qual é o meu convite para vocês? Ó, bota um óculos diferente, começa a olhar como é que essa sociedade, eu vou chamar assim, sociedade, tá? Mas como que nós somos influenciados por um monte de informações que eu realmente não sei se são reais, se não são reais, mas eu sou influenciado a corresponder a uma expectativa, seja da indústria farmacêutica, seja da indústria bélica, seja de que indústria que for, sabe? Dos banqueiros, vai acabar o dinheiro, vai faltar para todo mundo. Nós estamos sempre sendo bombardeados. O nosso medo é uma emoção que, ó, a gente só recebe bombardeio. Se tem um sentimento, uma emoção que é super mega alimentada hoje, é o medo. Cara, não tem dúvida nenhuma disso. Não tem. Você acha que eu tô mentindo? Fala a verdade. É o medo. Por quê? Porque conforme você. Pensa aí, você. Se você tivesse que influenciar alguém, se você quer o controle sobre esse alguém, se você quer manipular esse alguém, como é que você vai fazer? Você vai dar força para ele? Você vai empoderar o cara? Claro que não, velho. Você vai fazer o quê? Você vai deixar o cara, ó, pequenininho, com medo, acanhado, né? Ele tá com medo. O que a gente faz quando a gente tá com medo? A gente se esconde, a gente cobre a cabeça, a gente não vê, a gente não quer escutar, certo? Então, essa é uma forma de manipular a gente, nos manter sobre medo. E o medo é um sentimento que vem tão forte, que a gente muitas vezes não controla. E aí você fica com tanto medo que você precisa tomar remédio para poder parar de ter medo, para você poder sair na rua, para você poder fazer as coisas normais, tá? Então, esse fator externo de controle, tem como a gente controlar? Tem. Como que você controla? Você não vai olhar, tá certo? Você não vai dar tanta atenção para isso. E é claro, óbvio, que eu sei que não é simples assim. Seria muito fácil, né? Se a gente chegasse e falasse assim, pô, é legal, então tá, eu desligo tudo. Eu posso garantir uma coisa pra você, melhora muito, muito mesmo. Mas efetivamente não tira você desse lugar só por si só, tá? Então, resumindo, vamos lá. De onde vem o medo, tá? O medo, ele vem de duas estruturas. Uma estrutura interna, que diz respeito às minhas memórias, aos meus registros, que estão guardados no meu inconsciente e que se relacionam com todas as pessoas, com todo, na verdade, tá? Eu não tenho consciência, principalmente nós, né, que temos uma consciência bem limitada sobre ser e estar no mundo, porque é uma consciência na terceira dimensão que enxerga a dualidade, tem ou não tem, é ou não é, não enxerga energia. Então, essa consciência está guardada aqui. E na medida em que eu vivo experiências aqui fora, a partir do meu consciente, às vezes eu tenho o quê? Eu tenho possibilidade, o meu inconsciente reconhece algumas situações e joga essa informação de medo para o meu consciente. E aí eu bloqueio e paro. E não vou e tal, enfim. Cada um vai ter o seu mecanismo de defesa ou o seu mecanismo de entrega, e eu tô doente mesmo porque eu tenho muito medo, tá? Um outro fator é o fator externo que nos mantém sob controle. E eles são alimentados muito, eles nos alimentam, aliás, eles alimentam o nosso medo pela mídia, principalmente pelas redes sociais, porque hoje é uma coisa impressionante, né? Como isso roda essas informações para poder provocar mesmo medo. Bom, então o que a gente está querendo trazer aqui? Essa consciência, essa tomada de consciência, de onde vem esse medo que eu estou sentindo, tá? Vou dar um exemplo bem praxe.
você vai fazer uma entrevista profissional, né? Todo mundo tem medo, gente. Todo mundo tem medo, né? A gente tem muito medo do outro, a gente tem muito medo de ser avaliado, a gente tem muito medo do julgamento, né? Porque assim, quando você vai fazer uma entrevista, além de você ser avaliado, você sabe que também você está sendo julgado, tá certo? Então, de onde vem esse medo? E eu não estou falando, porque assim, esse medo normal que a gente tem, que todo mundo tem, óbvio, tá? Só que tem gente que não consegue ter um mecanismo interno que dispara e que vai transformar esse medo em não, eu vou lá mesmo e cara de pau e vai e faz uma boa entrevista. Por mais frio na barriga que o cara tenha, tá? De onde vem esse medo e essa coisa que paralisa a ponto de você efetivamente não conseguir fazer a sua entrevista profissional, de você não conseguir apresentar um trabalho de colégio, muitas vezes. Você está na equipe, você paralisa, você fala, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor. Então, o que você tem que saber? De onde vem esse medo? Esse medo vem de dentro de mim? Você vai falar, Cláudia, óbvio, você está falando que eu estou sentindo medo. Então, não interessa se ele vai vir daqui ou daqui, eu estou sentindo medo. Tá, beleza, eu já entendi isso. Eu estou perguntando para você o seguinte, quando você sente um medo, ele vem, você precisa responder, ele vem dentro de você, ele vem porque você, dentro de você, desencadeou esse medo. Então, por exemplo, quando você fica com muito medo porque você vai fazer uma entrevista profissional e aí você fica morrendo de medo de ir para a entrevista. O que é o medo de fazer uma entrevista profissional? É o medo de se expor, é o medo de ser julgado. Quem é que alimenta esse medo? Normalmente é o nosso ego. Tá certo? Por quê? Porque a gente normalmente responde, tudo bem, você vai responder a um padrão social que tem que ser o quê? Falar super certo, me posicionar. Aquelas coisas de entrevista que a gente cansa de ver na televisão, dicas, né? Olha, bom, eu estou me candidatando a ser vendedor de sapato. O que eu preciso? O que o vendedor de sapato tem que falar? O que o vendedor de sapato... Aí eu não correspondo a essa expectativa, eu tenho medo do quê? Certo? Então, esse dispositivo é um dispositivo interno, por exemplo. E aí você pensa, quais são os medos que você tem que vêm de dentro de você, que te paralisam, que fazem com que você não seja um cara, por exemplo, empreendedor? Não é que todo mundo tem que ser empreendedor. Não estou falando disso. Eu estou falando que é aquele medo mesmo que paralisa, que faz com que você não avance. Quando você fica numa posição de ser incapaz, de se julgar incapaz, de se julgar menos merecido, a sua autoestima está lá embaixo. De onde vem isso? Quando você identifica que é um medo externo. O que é um medo externo? É aquele medo que você responde pela massa, total. Nossa, agora eu tô morrendo de medo de pegar zika, eu tô morrendo de medo de pegar febre amarela, eu tô morrendo de medo de... sei lá o que é. Sabe, aquela coisa que você vai, então você corre para o posto para ser vacinado, você corre para não sei aonde para responder, porque aí vem aquela bomba de informação e que faz com que a gente responda sem ao menos parar para pensar. Eu não estou dizendo que não é para tomar vacina, eu não estou dizendo que não é para, sabe, eu estou dizendo que é para não ter medo, né? Bom, olha, qual é a realidade? Eu estou inserido aonde? Eu estou dentro de um campo minado. Tá bom, se eu estou dentro de um campo minado, eu tenho que saber onde eu vou pisar. Ponto, acabou. Eu não preciso ficar morrendo de medo, senão eu vou morrer de fome, de sede, porque eu tenho medo de pisar e acertar uma mina, uma bomba, tá certo? Então, identificar esses medos é extremamente importante. Você pode falar assim, tá muito confuso para mim, o que é medo interno, o que é medo externo. Isso a gente vai falar mais em vídeos subsequentes. A gente vai trazer e abordar esse conteúdo de uma forma mais sistemática, tá? Para não ficar, para a gente poder ampliar esse conhecimento e ampliar esse olhar também sobre essa perspectiva do medo, tá bom? Por hoje vamos ficar por aqui e aí eu conto com vocês para a gente continuar essa conversa depois. Beijo!